Eu sou o professor Maurílio e essa é uma aula de distribuição eletrônica. A foto que você está vendo é de Linus Pauling, né, criador do diagrama de Pauling, que a gente vai usar aí para explicar a distribuição eletrônica. Bom, primeiro eu vou começar a falar de distribuição eletrônica falando do princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que o ato de medir afeta a grandeza medida. Isso se torna tanto mais acentuado quanto menor o objeto da medida. Ficou meio confuso, né? Mas vamos pensar, por exemplo, que você quer medir a temperatura dessa piscina. O que você vai fazer? Você vai colocar um termômetro. Olha que gambiarra bonita, né? Você coloca um termômetro ali para medir a temperatura da piscina. Se for para medir um copo d'água, você vai usar um termômetro também, mas perceba que o termômetro fica maior em relação ao copo d'água. Agora imagine medindo a temperatura de uma gota d'água. Quando você encostar o termômetro na gota, se o termômetro estiver mais quente, vai aquecer a gota. Se ele estiver mais gelado, a gota também vai ficar mais gelada. Ou seja, o ato de medir a temperatura da gota faz com que a temperatura dela sofra uma alteração. O elétron é muito menor que uma gota d'água. Toda vez que você vai medir alguma coisa do elétron, seja sua velocidade ou sua trajetória, uma coisa interfere na outra. Heisenberg disse que o elétron, quando tem a sua velocidade medida, você não consegue determinar a posição. E quando você sabe a posição do elétron, você não consegue determinar a sua velocidade. Então o elétron é bem mais caracterizado por sua energia do que pela sua posição, velocidade ou trajetória. O que eu quero dizer com isso? O estudo da distribuição eletrônica tem a ver com energia dos elétrons. E vocês sabem que os elétrons, segundo o modelo de Bohr, é distribuído em camadas, que são aí correspondentes a níveis de energia. Essas camadas você estudou lá no ensino fundamental, que correspondem às letras K, L, M, N, O, P e Q. Começa do K e segue em ordem alfabética, né? Para lembrar, se lembra do camadas, que começa com K também. Ó, cada camada vai corresponder então a um número fixo de elétrons. A primeira camada, que é a camada K, são 2 elétrons de capacidade. A camada L, que é a segunda, 8 elétrons, M18, N32, 32, 18 e 8. E aí você vai perguntar, poxa, mas tenho que decorar todos esses números, né? Não tem uma forma de saber, quer dizer, isso era muito chato no ensino fundamental. Alguns nessa hora já estão chorando. Calma, gente. O que é importante a gente lembrar é que os níveis mais externos são aqueles de maior energia. Ou seja, a energia cresce de dentro para fora na eletrosfera. Então a gente distribui os elétrons de forma que a informação que é preciosa nesse momento é o número de elétrons na última camada. É ela que vai determinar as ligações, a quantidade de ligações que aquele elemento químico vai fazer. No caso do cloro, que tem número atômico 17, representado ali no canto inferior à esquerda, o cloro com o número atômico 17 vai corresponder a 17 prótons, né, que é a definição do número atômico. Mas se ele não tem carga, ele também tem 17 elétrons. Então são esses 17 elétrons que a gente propõe a distribuir pelas camadas. A camada K com a capacidade de 2 elétrons, a camada L com a capacidade de 8 elétrons preenchidas, e a camada M, que tem a capacidade de 18 elétrons, vai até o 7, ou seja, são 7 elétrons na camada de valência do cloro. O lítio vai ter número atômico 3, portanto o número de elétrons também 3, a camada K é preenchida completamente, a camada L tem 1 elétron. Isso faz com que o lítio tenha tendência em perder esse elétron, né? Mais para frente a gente vai ver que os átomos, para adquirir estabilidade, precisam completar as camadas. Nesse caso, a camada K, com 2 elétrons, né, seria a camada completa depois que o lítio perdesse esse elétron. O neônio é um gás nobre, e até a gente já pode adiantar que a nobreza dele está em não se misturar com outros elementos químicos. Por quê? Repare que ele já tem a camada completa, a camada 2 também é completa, a camada L com a capacidade máxima, né? Ele não faz ligações. Perceba a importância do estudo das ligações químicas através da distribuição eletrônica, né? A gente quer chegar num número aí de elétrons na última camada para ver que tipo de ligação que aquele elemento químico vai fazer. A novidade agora é que são introduzidos os subníveis de energia. Além das camadas K, L, M, N, O, P e Q, que vão corresponder aí a níveis de energia, né, que vão do número 1 ao número 7,
a gente tem a introdução do conceito dos subníveis de energia. Subnível S com capacidade de 2 elétrons, o P de 6 elétrons e o D de 10 elétrons e o F de 14 elétrons. Você vai falar que é muito número para lembrar. Essa hora também o cara chora. Mas aí eu vou te dar uma ajuda. Lembra da sopa de feijão para lembrar do SP, do D e do F. E repare que 2, 6, 10 e 14 segue uma ordem crescente aí em 4 números, né? Um acréscimo de 4 números para cada subnível. E a representação vai ser os níveis de 1 a 7, aí correspondentes à letra N, né? Que antes você chamava pelas letras de K até Q. O S, que vai ser o subnível, né? Lembre-se que subnível começa com S. E toda vez que a gente falar em subnível, você tem que pensar no SPDF, a famosa aí sopa de feijão. E X vai ser o número de elétrons existente em cada um dos subníveis aí, também já citados. Esses subníveis têm um formato muito mais complexo do que é visto no ensino fundamental, inclusive no ensino médio também, né? O subnível S tem esse formato devido à probabilidade de encontrar elétrons naquela região. Os subníveis P, D e F já vão ter formatos diferentes, que não são objetos de estudo no ensino médio, mas só para a gente saber que aquele formato em camadas é uma simplificação didática, né? É uma forma de deixar mais simples para melhorar a compreensão daquele conceito. Para a gente, vai ser importante fazer a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Cada subnível vai ter uma energia definida, né? E a distribuição eletrônica vai servir para a gente determinar qual elétron ocupa qual nível e qual subnível. A construção do diagrama de Pauli ele pode ser feita de duas formas, né? A gente vê o diagrama da esquerda, né, em que a construção vai ser de 1 a 7, todos com S2, depois de 2 a 6, todos com P6, de 3 a 6, todos com o D10, e lembrando que o 4 e o 5 ficam para o final, né, tirando aí as duas extremidades, com o F14. Aos que prefiram construir o diagrama, também por uma simplificação, né, como uma escadinha observada aí do lado direito. Do nível 1 para o nível 2 é acrescentado um subnível, né? Repare que o nível 1 tem um subnível, o 2 tem 2 subníveis, o 3 tem 3 subníveis, o 4 vai ter o S, o P, o D e o F, e o 5 é introduzido a letra G. O 6 é introduzido o G e o H, e o 7 o G, o H e o I. Não que eles fossem utilizados, né? Repare que toda vez que a gente chega pelo menos até o 6D10, a gente vai ter uma soma numérica de 112 elétrons, que é suficiente aí para distribuir quase todos os elétrons. Se for preciso, a gente pode até acrescentar o P6, né? As setas aí do diagrama da direita vão até o P6, que aí garantiriam o número atômico 118, que é o último aí da tabela periódica, tá bom? Fazendo aqui um exemplo, né, com o iodo que tem 53 de número atômico. A representação da direita vai ser aquela antiga em camadas, né, a distribuição em camadas logo abaixo. Camada K com 2, L8, M18, somados aí 28, com mais 18, 46, com mais 7, 53. Beleza. Para a gente distribuir essas camadas agora em subníveis, a gente vai usar o diagrama que a gente viu anteriormente. Os subníveis estão aqui explicitados o número de elétrons de cada um, né? E os subníveis vão ficar da seguinte maneira, com o número atômico 53, a gente vai ter a distribuição em 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Repare que até aí a gente vai seguir uma ordem linear, né? Mas nesse momento, a diagonal, que vai ser a ordem que a gente precisa seguir em relação à energia, vai apontar para o 4s2. A sequência linear levaria ao 3d10, mas a correta é o 4s2, devido à seta indicar qual é o orbital de menor energia. 3d10 é mais energético que o 4s2, apesar de ser um nível mais externo. Depois vem o 4p6, 5s2, 4d10, 5p5. Não perca as contas, toda vez que você fizer uma distribuição eletrônica, vá somando, agrupando aí de 10 em 10, que a sua conta vai ser ajudada no final. O que vai indicar que o iodo então termina no quinto nível, né, ele vai ter 5 camadas, como o desenho da direita mostra, e o subnível P
vai ter 5 elétrons, né? O que vai dar o iodo 7 elétrons na camada de valência. Reparem que o 5p5 precisa ser acrescido ao 5s2. Os dois pertencem ao mesmo nível, à mesma camada, né? Então, quando a gente fala em camada de valência, você precisa considerar todos os elétrons daquela camada, que nesse caso é a camada 5. Tudo bem? A camada O, que você pode reparar na direita, né, tem os 7 elétrons aí, confirmando a nossa informação de que o iodo termina com 7 elétrons na camada de valência. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, da distribuição eletrônica. A gente acompanha o hélio, número atômico 2, vai ser um S2. O berílio, de número atômico 4, vai ser um S2, 2S2. O flúor, de número atômico 9, um S2, 2S2, 2P5. O flúor também vai ter 7 elétrons na camada de valência. O neônio, que é o número atômico 10, um S2, 2S2, 2P6. O sódio, número atômico 11, ficou um S2, 2S2, 2P6, 3S1. E o cloro, que tem o número atômico 17, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Agora a gente vai falar um pouco dos íons. O que é um íon, né? O íon é um átomo com carga. Se ele tiver carga positiva, o nome desse íon é cátion, né? Repare que o cátion é aquele que perdeu o elétron, porque o elétron é uma carga negativa. Pensa assim, ele neutro tinha o mesmo número de cargas positivas e negativas, no caso 11 prótons e 11 elétrons. Quando ele perde um elétron, ele fica com um próton a mais que elétron, adquirindo então carga positiva, que é representada no sódio da direita, que tem um elétron a menos, perceba até que ele fica menor, né? O ânion vai receber um elétron, vai apresentar uma carga negativa, portanto, né? Ele vai ter um elétron a mais do que prótons, como exemplo do cloro, que tem 17 prótons ali no núcleo e 17 elétrons na eletrosfera. Quando ele receber mais um elétron, ele vai ficar com 18 elétrons na eletrosfera, adquirindo uma carga negativa, né? Devido a esse elétron em excesso. A distribuição eletrônica de íons deve se tomar um cuidado muito especial, porque você deve distribuir os elétrons como se fosse o átomo neutro e depois retirar o elétron da última camada. Para alguns exemplos, isso se aplica das duas formas como o sódio, né? Você poderia distribuir 10 elétrons terminando em 2p6 e retirar o elétron do 3s1, né? Com o sódio formando o sódio 1+, né? O elétron da camada de valência é retirado. Perceba que o número de elétrons na camada de valência vai ser determinante para ver se aquela espécie vai ser doadora de elétrons ou vai ter tendência em ganhar elétrons. O sódio, por exemplo, termina com um elétron só na camada de valência. A tendência é que ele perca aquele elétron formando o sódio positivo, que vai ter a camada 2 completa. O cloro, que tem 17 elétrons, vai ter tendência em receber um elétron, ficando então o cloreto, né, chamado cloreto, que é o Cl- com 18 elétrons. Então, para o sódio, o subnível mais energético é aquele que é o último em preenchimento. Você viu aí na distribuição eletrônica dele que o último que você preencheu, né, distribuindo os 11 elétrons, foi o 3s1, ele é o mais energético. E também é o mais externo, né? A camada 3 é a mais externa do sódio. O sódio, então, perdendo um elétron dessa última camada, que é a camada de valência, vai adquirir carga positiva, né? Já o ferro, que tem número atômico 26, vai ter os elétrons distribuídos até o subnível 3d6. O subnível 3d6 vai ser o subnível mais energético, porém, o mais externo é o 4s2. Quando o ferro se tornar um cátion bivalente, quando ele tiver duas cargas positivas, ele vai perder 2 elétrons. De onde sairão esses 2 elétrons? Se você distribuir 24 elétrons, você vai acabar em 3d4, que será errado. Você terá que distribuir como se ele fosse neutro, terminando em 3d6, para que quando saírem os 2 elétrons, os elétrons saiam do subnível mais externo, que é o subnível 4, né? Ele vai perder então os elétrons do 4s2, ficando somente com os do 3d6. Agora eu proponho um exercício para você. Repare que a distribuição feita do lado direito está incompleta. Ela termina no subnível 5d4. O exercício é tentar determinar qual é o número atômico desse elemento químico, né, fazendo aí o cálculo ao contrário, somando os elétrons
para determinar o número atômico e a distribuição eletrônica deles em camadas. Depois de encontrar o número atômico, você pode consultar a tabela e descobrir qual elemento químico é esse. Esse assunto de distribuição eletrônica vai muito da prática do aluno. Lembre sempre, quanto mais você suar nos treinamentos, menos sangrará nos campos de batalha. Procure então elementos químicos para fazer essa distribuição eletrônica. Eu sou o professor Maurílio e obrigado por ter assistido esse vídeo.